Sabe, grandes desastres industriais, eles raramente acontecem do nada. Quase sempre são ponto final de uma longa cadeia de pequenas falhas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse universo meticuloso da prevenção de acidentes. Vamos descobrir como os especialistas pensam em tudo que pode dar errado, justamente para garantir que isso não aconteça. Olha só, a anatomia de um acidente geralmente começa aqui. Tudo está funcionando no estado normal, sabe? Tudo como deveria ser. Mas aí acontece um pequeno desvio, uma falhazinha, e o sistema entra num estado anormal. Se ninguém perceber ou corrigir a tempo, a coisa pode escalar muito rápido para uma emergência total. É uma ladeira bem escorregadia. E o ponto-chave é exatamente este. Acidentes industriais não são, na maioria das vezes, um evento único e repentino. Pelo contrário, eles são quase sempre o resultado de uma reação em cadeia, uma sequência de falhas que vão se somando. Essa sequência, de forma simplificada, costuma seguir esse padrão aqui. Tudo começa com um perigo. Esse perigo causa um desvio da operação normal, o que, por sua vez, leva a um evento de perda, como um vazamento, por exemplo. E isso, claro, gera impactos, sejam financeiros, ambientais ou, no pior dos casos, sobre as pessoas. Cada uma dessas etapas é um elo que poderia ter sido quebrado. É isso. Essa ideia é fundamental. Acidentes são um processo, não um estalo, um único momento de erro. Eles se constroem como tempo, através de uma série de eventos que estão todos interligados. Então, a grande pergunta para qualquer profissional de segurança industrial é essa: como que a gente intervém? Como a gente quebra essa corrente antes que seja tarde demais? E é isso que nos leva diretamente para a solução. É exatamente aqui que entra a disciplina formal da avaliação de perigos. A ideia é pensar de forma proativa, sistemática sobre todas as possíveis falhas, para que a gente possa construir defesas realmente robustas contra elas. No fundo, a avaliação de perigos é o total oposto de achar ou adivinhar. É um esforço bem estruturado, metódico mesmo, para encontrar e entender os riscos antes que eles tenham a chance de virar um acidente. E olha que interessante, toda essa filosofia de avaliação de risco pode ser resumida de uma forma muito clara. Para a gente entender de verdade qualquer risco, a gente precisa, na essência, responder a 3 perguntas fundamentais. E são essas aqui. Primeiro, o que pode dar errado? Aqui o trabalho é identificar todos os cenários de falha possíveis. Segundo, e daí? Quais são as consequências? Ou seja, qual o tamanho do estrago? Isso mede a gravidade. E por fim, a terceira, qual a chance disso acontecer? Aqui a gente mede a frequência. Responder bem essas 3 perguntas, pronto, é a base de qualquer análise de perigos. E para conseguir responder essas perguntas, os engenheiros têm diferentes ferramentas na manga. Vamos dar uma olhada em 2 abordagens bem diferentes. Uma que se baseia na criatividade e outra que é pura estrutura e rigor. De um lado, temos a análise What If, que a gente pode traduzir como IC. Pense nela como uma grande sessão de brainstorming guiada pela experiência da equipe. Do outro lado, tem o estudo de perigos e operabilidade, mais conhecido como HAZOP. Esse aqui é um método super sistemático, que vai examinar cada pedacinho de um sistema com uma lente de aumento. A beleza da análise IC está na simplicidade. A equipe se reúne e começa a fazer perguntas abertas para explorar o que poderia dar errado. É um método bem intuitivo, flexível e funciona muito bem para identificar aqueles perigos mais óbvios. Já o HAZOP é estrutura pura. Ele usa um conjunto de palavras-guia, como essas que a gente está vendo. A equipe, então, aplica sistematicamente cada uma dessas palavras a parâmetros do processo, como vazão, pressão, temperatura. Por exemplo, eles se perguntam: e se tiver mais pressão? E se tiver menos vazão? E se não tiver nenhum fluxo? Isso não é nenhum exagero, viu? Num estudo HAZOP profissional, cada tubo, cada válvula, cada tanque do sistema é desafiado com essas palavras-guia. É um processo extremamente detalhado, super rigoroso, feito para encontrar falhas que um simples brainstorming poderia deixar passar. Mas claro, identificar os perigos é só metade do trabalho. O objetivo de verdade é construir defesas eficazes contra eles, ou, como se diz na indústria, salvaguardas. Para visualizar isso, a gente usa uma das ferramentas mais poderosas da gestão de segurança, o diagrama Bowtie, ou gravata borboleta. É general. O nó bem no centro é o evento perigoso. O lado esquerdo da gravata mostra todas as barreiras para impedir que ele aconteça. Já o lado direito mostra o que a gente faz para lidar com as consequências caso ele aconteça mesmo assim. Vamos olhar primeiro para o lado esquerdo.
Essas são as salvaguardas preventivas. São as barreiras proativas, sabe? Pensa em alarmes que gritam para o operador que algo está errado, sistemas automáticos que desligam o processo em segurança ou válvulas de alívio que impedem uma sobrepressão. A função delas é quebrar a corrente antes que o pior aconteça. Agora, o lado direito. Aqui estão as salvaguardas mitigadoras. Elas entram em ação depois que a falha já aconteceu para minimizar o estrago. A gente está falando de sistemas de combate a incêndio, bacias de contenção para segurar vazamentos e, claro, planos de emergência bem definidos e treinados. Elas não previnem o acidente, mas diminuem muito o impacto dele. E olha, tão importante quanto fazer a análise é o que acontece depois. Uma avaliação de perigos de sucesso precisa virar ação concreta, lá no mundo real. O fluxo de trabalho é bem claro. A equipe identifica os perigos, recomenda as ações para corrigir, documenta tudo nos mínimos detalhes, mas a etapa que faz toda a diferença é a última, o acompanhamento. É o que garante que cada recomendação realmente saia do papel e seja implementada. No fim do dia, o sucesso de todo esse trabalho não se mede pela quantidade de páginas do relatório, se mede pela redução real do risco. O objetivo final é um só: tornar a instalação mais segura para as pessoas que trabalham lá e para a comunidade que vive ao redor. E isso nos leva a uma visão mais ampla. Segurança de processos não é um projeto com o começo, meio e fim. É um compromisso que não acaba nunca. Uma planta industrial é como um organismo vivo. As coisas mudam, equipamentos envelhecem, os processos são otimizados, as pessoas mudam. Por isso, a avaliação de perigos não pode ser um evento único. É um ciclo que se repete e se repete ao longo de toda a vida da instalação, garantindo que a segurança evolua junto. Isso é parte da cultura da organização. E isso nos deixa com uma última reflexão. Diante da complexidade absurda dos sistemas industriais hoje em dia, será que a busca pela segurança é uma jornada que tem um fim? Ou será que é, na verdade, uma responsabilidade permanente, que exige vigilância, rigor e um respeito profundo por tudo aquilo que pode, a qualquer momento, dar errado?